Então a relação aqui vai ser a seguinte. Eu vou partir aqui de um circuito trifásico em estrela. Então represento aqui. Representação em estrela, né? E eu vou dar valores, né? Só que assim, o circuito é equilibrado, os módulos são iguais. Mas eu falei que uma característica lá da geração é que, para eu ter diferença de potencial entre fases, né, elas precisam ser defasadas. São 3 fases, divididas aqui pela circunferência, então uma fica em 0, a outra fica em 120 e a outra menos 120, sempre, né? Sempre. Então vamos estabelecer aqui, ó, aqui é o neutro, né? Porque é um nozinho. Então potencial A, potencial B e aqui potencial C, né? Então eu tenho o que aqui? Tem um VA, que é uma tensão de fase, porque está entre fase e linha. Aqui eu tenho um VB e aqui eu tenho um VC, né? E são todas tensões de fase, né? Por quê? Tá entre fase e linha, né? Tem que entender esse fase e neutro, né? Tem que entender esse conceito, ó. Tensão entre fase e neutro. Tensão entre fase e neutro. Tensão entre fase e neutro. Eu vou dar um valorzinho redondo para a gente interpretar o que acontece, né? Mas qual é o objetivo aqui? O que eu quero saber? Eu quero saber, fazendo isso aqui, a relação entre tensão de fase, V de fase, e uma tensão de linha, né? Tensão de linha é uma tensão entre duas fases. O 220 da nossa residência é o quê? De fase ou de linha? É uma tensão de linha, porque eu uso duas fases para fazer ela, né? Então, eu desejo saber aqui, por exemplo, ó, se eu colocar aqui onde está azul o multímetro, eu vou medir 100, né? Que é o que eu vou estabelecer. Mas e se eu medir aqui, ó, entre o ponto A e o ponto B? O que eu vou medir? Então, vamos definir o seguinte. As minhas tensões. Então, o meu VA é igual a 100, 0 graus, volts. O meu VB é igual a 100, menos 120 graus, volts. E o meu VC, ele é igual a 100, 120 graus, volts. Né? Então, defini qual é a minha alimentação, né? Quanto vale cada tensão dessa, e o ângulo dela. Então, eu vou representar aqui, ó, 100 a 0 graus. Então, 100, fazer retinho, né? Tentar fazer 100 a 0 graus. Né? Aí eu tenho o VB a 100 menos 120. Tá aqui mais ou menos. 100 menos 120 graus. E a mais 120 eu tenho o meu VC, né? Que é 100, 120. Tá aqui assim mais ou menos. 120 graus também vale 100. Então, eu vou tentar fazer isso aqui vetorialmente, né? A ideia é o seguinte. O que é a diferença de potencial entre duas fases? Né? Eu tenho que fazer uma menos a outra. Lembra o exemplo lá que eu fiz do 220? O
que tem que ser 127,0 menos qualquer uma dessas duas aqui, com ângulo, né? Menos 127. E vai dar a diferença de potencial, que é 220, né? A conta não é mais, a conta é menos, porque é uma diferença, certo? Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou pegar qualquer uma que seja aqui, vou pegar essa aqui que está a 0, ó, 100, 0 graus, 100, 0 graus, e vou fazer menos, sei lá, 100, menos 120. Vou fazer menos a de 100, menos 120, que é o meu VB ali, né? Ou seja, eu estou fazendo aqui uma diferença de potencial VAB, né? É exatamente isso aqui que eu vou calcular, ó, que está em amarelo. Como que fica? Eu vou fazer vetorial. Como que eu somo vetores? É só pegar a cabecinha no rabinho lá e fazer a resultante, não é isso? Só que aqui é uma subtração. Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou fazer VA mais menos o vetor VB. Quando eu faço isso, naturalmente eu acabo fazendo VA menos VB, não é isso? O que é o menos VB? É só inverter o VB aqui, ó. Ele vale 100 aqui a 120 graus. É só inverter ele aqui, então. Então, esse vetor é quem? Ele é o menos VB. Né? Então, se eu fizer VA mais menos VB, eu tenho o VAB. Então, vamos lá. Soma de vetores, igual lá a física, né? Cabecinha no rabinho e vamos fazer a resultante. Então, tentar pegar aqui. Deixa eu excluir aqui. Pegar só o vermelhinho. Vou pôr aqui, ó. Né? Somar os dois vetores. E a partir daqui eu vou traçar a minha resultante aqui em amarelo, ó. E o objetivo é quanto que vale essa resultante. Então vamos usar do que a gente conhece aí de geometria para encontrar o valor dela, né? Ó. Eu acho que aqui é mais fácil, ó. Eu dividi aqui no meio porque eu sei que aqui vale 100, né? Então eu vou cortar reto aqui, né? Ou seja, aqui já é metade. Se eu encontrar quanto que vale essa metade amarelinha aqui e multiplicar por 2, eu encontro o módulo dele total, né? Se eu encontrar metade aqui, porque é um triângulo retângulo, ok. Aí eu encontro ele total. Vamos lá. Eu sei que reto aqui embaixo é quantos graus? Em relação ao zero? 90, não é isso? Se aqui é menos 120, quanto que vale esse pedacinho aqui? Aqui é 90 mais esse pedacinho, para dar 120 entre o zero. Então aqui vale 30 graus, não é isso? 30 graus. Se você analisar ali, ó. Opa! Se você analisar aqui, né, ele é oposto pelo vértice. Ele é oposto pelo vértice nesse ponto aqui, ó. Esse 30, então, é igual a esse ângulo aqui. Né? Então, esse ângulozinho aqui vale 30. Então, você tem o 100 aqui, né, que é uma hipotenusa. Esse ângulo vale 30. E o cateto adjacente dele aqui, se eu multiplicar por 2, eu encontro todo esse módulo aqui do amarelinho. Então, eu posso fazer o seguinte, ó. Esse pedacinho amarelo aqui, ó, vamos chamar ele de x. X é igual a 100, que é a hipotenusa, vezes cosseno de 30 graus. Vamos ver quanto que dá. Cosseno de 30 vezes 100. 86,6, né? É o x. Então, todo o amarelinho, né, que seria aí a tensão VAB, é igual a quem, então?
Só fazer vezes 2. 173,2. Então, o amarelo ali vale 173,2. E ele tem um ângulo, né? Que ângulo que é o dele? Em relação ao zero, ele é o 30, não é isso? Ele é o 30. 30 graus, volts. Então, conclusão que eu cheguei, né? Eu peguei uma diferença de potencial a partir dos 100, 0 graus com o VB e resultou para mim em 173,20 com 30 graus. Qual foi a proporção aqui de aumento, então? 1,73,2. Quer dizer, 1,732, não é isso? Ele aumentou? 1,732 vezes 100 resultou aqui no VAB, então, dessa diferença de potencial. O que é esse 1,732? Se eu tirar a raiz de 3, ó, é exatamente a raiz de 3, percebe? Né? Raiz de 3. Então, eu encontrei aqui, ó, uma relação. Eu descobri que tensão de linha é igual a raiz de 3 vezes tensão de fase, V de fase, e acrescenta 30 graus, porque o VA estava em 0. Agora o resultante está em 30. Né? E isso aqui é uma fórmula onde a gente relaciona tensão de linha com tensão de fase. Por isso, né, o pessoal fala que para transformar para 220, você pega o 127 e faz vezes raiz de 3. Para transformar para 380, você pega o 220 e faz vezes raiz de 3. Ok, funciona, né? Mas é proveniente disso aqui, né? Se você pegar qualquer fase aqui e fizer menos a outra, ele resulta num módulo que é raiz de 3 vezes maior e acrescenta 30 graus naquela fase que você tomou por base, né? Então, por exemplo, se eu quiser, eu encontrei aqui quem? O VAB, né? Para isso, eu usei como base o VA. Se eu quisesse encontrar o VBC, eu ia tomar por base o VB. E aí ficaria como a minha tensão? 173,2, né? E adiciona 30 graus. O VB vale menos 120, ele seria então menos 90 graus volts, né? Seria qual tensão? Essa aqui, ó. Né? Seria essa tensão. E o VCA ficaria como? VCA, aí eu tomaria por base quem? O VC. Vou fazer aqui com esse outro pincel. Tomaria por base o VC e ficaria 173,2. O VC vale quanto? 120. Multiplica por raiz de 3, adiciona 30, 150 graus. Né? E seria essa tensão aqui, entre o A e o C. Uma tensão de linha, né? Então, é bastante importante essa relação aqui, ó. Tensão de linha igual raiz de 3, tensão de fase e acrescenta 30 graus. Pode ser o caso de fazer o inverso, né? Eu estou em triângulo e eu desejo a tensão para a estrela. Aí eu preciso isolar aqui o VF, né? Passa a raiz de 3 e passa a fase aqui 30 dividindo, né? A tensão de linha. Também vamos ver exemplo assim, né? Mas essa aqui é a relação que é mais importante aí para a gente.